Turma, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jardison, eu que vos falo. Estou aqui para mais uma aula de História para o concurso da Polícia Militar. Gravei uma aula mês passado, exatamente há um mês. Fez essa aula e hoje eu vou concluir o curso, né? Hoje vai ser uma das aulas de conclusão. E para você que está interessado no material aí, entre em contato comigo. Vou deixar aqui meu Instagram, beleza? Você fala lá no Instagram comigo, que eu mando, disponibilizo o material para vocês. E depois a gente vai ter um simulado. Teremos um simulado para você que está interessado em exercitar seus conhecimentos. A gente vai fazer um simulado. Esse simulado vai ser depois comentado, vai ter um vídeo aqui comentado sobre o simulado. E vocês vão poder ter acesso a esse material aqui também pelo YouTube, beleza? Então quem quiser a apostila, ela custa R$ 15. Você entra em contato. Para fazer o simulado, também estou cobrando uma taxa. Ele vai ficar disponível apenas 3 dias, vai ser pelo Google Forms. R$ 5 a taxa para quem se interessar por fazer o simulado. Eu vou disponibilizar a data ainda e avisarei aqui também e divulgarei nas minhas redes sociais e em todos os casos, beleza? Então, bora para a aula. Hoje é Processo Político de Pernambuco de 2001 a 2015, beleza? Então vamos lá para esse material bacana. Rapidinho, pessoal, meu celular tocando aqui. Pronto, voltamos. Então, o tema da aula de hoje é Pernambuco, processo político em Pernambuco de 2001 a 2015, como que houve, o que aconteceu e como foi a história de Pernambuco nesse período. E eu vou dar só uma analisada aqui com vocês, de que eu não tenho certeza de que esse tema vai de fato cair no concurso, né? É uma incógnita saber se esse tema vai cair ou não no concurso, se ele vai ser válido ou não. Mas de qualquer forma a gente vai estar aqui, vamos fazer essa análise dele, vamos compreendê-lo para ficar mais claro para todo mundo o máximo possível. Então, como eu estou me baseando no edital anterior, esse edital agora, a gente não sabe se vai sair. Eu acredito que não vai sair esse tema, mas já que eu estou me baseando no edital anterior, vamos nessa. Então, vou diminuir aqui, botar minha imagem aqui no cantinho um pouquinho. Tá bom? E eu já coloquei aqui na imagem os governadores de Pernambuco que marcaram esse período, tá bom? Os que governaram de 2001 até 2015. Então temos aqui, vamos identificar alguns deles, né? Deixa eu colocar aqui o apontadorzinho. Aqui. Esse aqui é o Jarbas Vasconcelos, né? Que vai governar aí de 1999 até 2006. Depois dele vem o ministro, né, da Educação do Michel Temer, que é o Mendonça, nosso queridíssimo Mendoncinha, que criou agora esse projeto aí, a medida provisória do Michel Temer, que foi a criação da escola do novo ensino médio, né? Aí depois dele vem quem, né? O Eduardo Campos, que é esse cara aqui, que morreu em 2014, se tornou um grande governador, amados por um, odiado por outros, né? Tem essa dualidade. Depois dele vem o Arthur Lira, que por coincidência é pai da atual governadora, Raquel Lira. E depois dele vem o queridíssimo, amado por todos e querido Paulo Câmara, né? Estamos aí. Então esses são os governadores que vão governar esse período, inclusive até a última fase agora, 2022. O Paulo Câmara vai ficar até 2022. Então a nossa análise, como é do edital, vai ficar até 2015, até quando o Paulo Câmara chegar ao poder, tá bom? Que o intuito basicamente é esse. Então os slides vão ser bem rápidos, bem tranquilos e extremamente diretos. Essa aula vai ser muito tranquila, muito rápida. Se você for um cara ligado, melhor ainda, tá bom? Então vamos lá. O cara que vai governar, o primeiro governador, claro, vai ser o Jarbas Vasconcelos, que ele vai pegar ali lá de 2001. Mas antes dele, quem vai governar Pernambuco? Quem vai estar governando Pernambuco? Vai ser nosso saudosíssimo Miguel Arraes. Miguel Arraes vai ser o governador, ele vai ser o governador também, né, do período da ditadura, nos anos 80, vai governar Pernambuco, e ele no final do século 20, o Miguel Arraes vai ainda governar Pernambuco. Né? E como ele não pode ser mais candidato, ele passa os poderes para o cara que ganhar as eleições de 99, ou dos anos 2000, que nesse caso aqui vão ser, 99 nesse caso, que vai ser o Jarbas Vasconcelos, que vai assumir a governadoria do estado de Pernambuco no final do século XX, em 99, e vai ficar aí por 2 mandatos consecutivos. Né? E ele vai ser uma oposição, vai ser um cara que vai ter uma oposição muito forte aqui no estado, pelo fato dele ter sido de um partido que considerado de direita, né? Considerado liberal. E praticamente nesse aspecto ele vai fazer oposição a Recife, né? E ao governo federal.
E o partido que ele vai governar Pernambuco é o PMDB, né? E o PMDB, que hoje é o MDB, vai ter uma aliança com o PFL chamada, inclusive, União por Pernambuco. E essa aliança vai levar ao Jarbas, vai trazer ao Jarbas, né, o poder no estado de Pernambuco, se tornando assim governador. Ele já havia sido prefeito nesse caso aí, né? Então ele vai governar tendo uma grande oposição dentro de Recife e também no governo federal com a eleição do Luiz Inácio da Silva, o Lula, como a gente já conhece. Pois bem, então o governou Pernambuco entre os anos de 1999 e 2003, foi o primeiro mandato, e de 2003 a 2006, quando renunciou o cargo para se lançar candidato ao Senado Federal. Então ele vai se tornar senador, ele vai ficar 2 mandatos e vai se tornar senador. Qual foi o ponto marcante assim que a gente pode dizer do governo dele? Primeira coisa, né? Alguns momentos ele vai se beneficiar, né, do governo de Pernambuco pelo caso de Marco Maciel. E para quem não sabe, Marco Maciel, ele foi vice de Fernando Henrique Cardoso, né? Foi governador também de Pernambuco e teve grande participação no cenário político nacional. E Marco Maciel e Jarbas Vasconcelos tinham uma união, uma aproximação e que ajudou bastante né, em alavancar em alguns cenários Pernambuco junto com o governo federal. Durante seu governo também ocorreu a privatização da CELP, que era a maior empresa do estado, né? A privatização da CELP foi um fator marcante. Com esse dinheiro, inclusive, ele conseguiu fazer a duplicação da BR-232. Aqui, ó. Foram criados no seu governo obras como barragens, adutores e a duplicação da BR-232, que liga Caruaru a Recife. Então, a privatização da CELP. Então, você vê que a privatização da CELP dá claramente a ideia de conceito neoliberal, que estava muito em alta naquela época, né? O próprio Fernando Henrique Cardoso também foi um cara que partiu para esse conceito neoliberal. E quer dizer o quê para você que não sabe? O neoliberalismo é uma prática em que o Estado ele se torna mínimo. É quando o Estado privatiza, né, as instituições, as empresas públicas para poder diminuir gastos e, como consequência, também diminuir o imposto da população. Então, o intuito basicamente é esse. Isso é o que é o conceito neoliberal, que hoje, né, já está caindo por terra, a galera não curte muito essa ideia não, mas tem gente até hoje que levanta essa proposta, né, de privatizar tudo, né? Foi o caso do Bolsonaro agora, junto com o Paulo Guedes, que vem dessa linha. Bolsonaro eu acho que nem tanto, porque ele nem sabe muito o que é isso, mas o Paulo Guedes, ele vem de uma escola clássica baseada no conceito neoliberal. O Jarbas Vasconcelos também tem essa proposta, só que com a vitória de Lula, né, o bagulho ficou doido para ele. E quando também perdeu as eleições na Prefeitura do Recife, ficou pior ainda. Foi durante seu governo que ocorreu, né, o referendo sobre a venda de armas no Brasil, que foi na época do governo Lula, né, que Lula propôs à população se eles eram a favor ou contra a venda de armas no Brasil, criando assim o estatuto armamentista. E renunciar ao cargo para seu vice Mendonça Filho, que perdeu as eleições para Eduardo Campos. Então ele renuncia o cargo com que propósito? O Jarbas Vasconcelos, com o intuito de se lançar a senador. Então ele ganha senador, se torna senador do Brasil, senador da República, né? E o Mendonça Filho torna-se presidente ou governador por tempo ali, só para tapar buraco, né? Até as próximas eleições. E nas eleições, quem vai ganhar é o Eduardo Campos. Eduardo Campos vai se tornar governador de Pernambuco, meados de 2006 para 2007 ali. E o seu governo vai ser com grande apoio do governo Lula. Ele já tinha sido deputado, né? Ele havia sido ministro da Ciência e Tecnologia do governo Lula, no PT. Na época o Brasil estava num auge muito grande. E ele se tornando governador de Pernambuco, Pernambuco começou a crescer de maneira vertiginosa, começou a crescer bem demais, né, com refinarias, estaleiro, emprego pra caramba, todo mundo, né, com grana. Foi um período muito interessante, eu vivi essa época, foi muito louco, né? Porque eu via muita gente indo trabalhar em Recife, via muita gente com emprego, via muita gente com... Uma coisa que eu observei muito nesse período, até aqui em Pernambuco, quando eu sou maranhense, né? Quando eu cheguei aqui, eu via muita gente pedindo esmolas nas ruas. Quando ocorreu esse período aí, Eduardo Campos, Lula e tal, essa situação parou, né? Parou de maneira muito drástica, que eu até percebi, todo mundo percebeu isso, caraca, não tem mais pessoas pedindo na rua, né? Antigamente era direto nas casas pedindo esmola e tal. Então, o governo de Eduardo Campos foi muito bom. O governo de Lula também, os dois juntos foram muito bom, porque o governo federal com o governo estadual, unidos, né, trabalharam em pró da população. Enfim, ele já era ministro da Ciência e Tecnologia, era um cara muito inteligente, todo mundo tinha uma admiração muito grande, criou Ciência Sem Fronteiras, né, e vai vir para cá, fazendo intercâmbio, criando projetos de intercâmbio para com os alunos de escola pública, isso vai alavancar o nosso estado de maneira muito forte.
vai melhorar os índices educacionais de maneira muito drástica, né? Ainda no seu mandato, obteve números expressivos nos pontos relacionados à segurança e à educação, ganhando destaque nacional. Né? Além de tudo, essa situação toda que ele vai ganhar destaque nacional, ele vai ser marcado também por questões relacionadas a, por exemplo, vou dar uma análise aqui, né? Educação, né? Relacionado à questão do IDEB, que vai crescer bastante aqui em Pernambuco, e a segurança com o Pacto pela Vida, que a gente vai abordar sobre isso também, Ciências Sem Fronteiras, que ele vai trazer para a região de cá, as escolas de tempo integral, que ele vai melhorar para caramba, né? Então vai ser um cara com um objetivo e uma visão de educação muito grande. E claro, com o apoio do governo federal, velho, esse negócio só tende a crescer, e foi o que aconteceu. Obteve destaque com obras de infraestrutura, com a ferrovia Transnordestina, com a refinaria de Abreu e Lima, a fábrica de hemoderivados, a Hemobras, e a recuperação e duplicação da BR-101. Colocou as contas públicas no portal da transparência, considerado pela ONG Transparência a segunda melhor do país. Então foi um cara super organizado, um cara que teve um governo, de certa forma, assim, pelos dados, né, exemplar. Claro que tem suas ressalvas, claro que tem suas situações negativas, né, como todo governo tem. Ainda nesse governo dele, só para a gente enfatizar aqui, né, vamos ver os índices relacionados à questão de educação e alguns pontos aí, né, também que são importantes. Vamos lá. Então, veja só, aqui, assim, ó, no estado de Pernambuco cresceu acima da média, 3,5 em 2009, e os investimentos formam mais de 2,4 bilhões em 2009, contra uma média histórica de 600 bilhões. Beleza? Milhões, na verdade, aqui, ano. A administração premiada pelo Movimento Brasil Competitivo. Então, o cara trouxe investimento, melhorou a situação do Brasil, né? Fez alianças com a iniciativa privada para melhorar as escolas públicas. Então, distribuiu tablets nas escolas, como mostra aqui nesse próprio slide aqui, né? Distribuiu tablets, padronizou os uniformes dos estudantes, melhorou as escolas, criou escolas de tempo integral, melhorou a situação da merenda. Então, isso foi um ponto muito positivo, bicho, porque, caraca, o salto do IDEB nosso cresceu demais em relação aos anos anteriores, né? A gente sabe que Nordeste lidera o ranking do IDEB em muitos aspectos. Temos o Ceará, temos Pernambuco, né? O Maranhão vai começar a crescer agora nos próximos anos. Alagoas, que era muito ruim, vai começar a crescer também nos próximos anos, assim espero, porque estão copiando o modelo de Pernambuco, porque estão pegando Pernambuco e Ceará como um exemplo do Nordeste para poder crescer. Aí teve as melhores notas temos as melhores notas nas Olimpíadas de História do Brasil, temos as melhores notas nas redações do Enem, temos as melhores notas no Enem, escolas públicas, né? Então você veja que, né, um jeitinho dá para arrumar essa situação. Aqui, ó, forte desenvolvimento em educação com as escolas de tempo integral, os ETEs, distribuição de tablets para os alunos e de notebooks para os professores, né? Projeto dele também, que distribui notebooks para os professores, né? Fez uma melhoria nesse aspecto. Faltou a internet também nesse canto. Eu lembro de muitos professores criticando na época, né? Deu notebook, mas não tem internet, né? Aí vem mais aqui, ó. Houve redução de índice de violência com a implantação do programa Pacto pela Vida, onde o número de homicídios sofreu uma queda de 39,10%. Houve também redução de crimes e roubos e furtos, tendo reduzido cerca de 30,3% esse tipo de crime no Estado. Então, o Pacto pela Vida foi um projeto também do Eduardo Campos, e que ajudou bastante a diminuir os índices de violência no estado, que eram brutais, velho, eram enormes, né? Crimes, assassinatos, roubo. Começando pelas festas, velho, começou a diminuir as farras aí, a diminuir o horário de funcionamento dos bares e festas, né? E isso deu uma queda também na questão da criminalidade. Recolhimento de armas, veja, recolher armas foi fundamental, a apreensão de armas cresceu muito no estado durante o período do Eduardo Campos. O policial que apreendesse uma arma ganhava bônus no final de ano, então teve muito bônus para policiais, né, questão de ostensivo, né, trabalhar de maneira ostensiva. Então, foi um governo muito marcante e muito interessante nesse aspecto. E o seu fim, né, a sua morte, a tragédia que levou ao fim do Eduardo Campos, ele vai romper com o PT, Deixa eu ampliar minha imagem só para abordar um pouco mais essa situação. Houve a ruptura com o PT, vários membros do PT romperam com o mesmo depois que ele escolheu Dilma Rousseff para ser a representante da República. Então muita gente vai começar a romper. Foi mal. Então muita gente vai começar a romper. Por exemplo, Heloísa Helena, de Alagoas, Marina Silva,
Ciro Gomes, Eduardo Campos, né? Uma porrada de gente vai começar a se afastar do PT e Lula escolhe Dilma Rousseff para ser a presidente da República, mas já vinha rachado, muita gente se afastando, não concordava, surgindo casos de corrupção e corrupção aí cheio de problemas. Então a galera começou a se afastar do PT e o Eduardo Campos, como ele já tinha notoriedade nacional, ele testou sua capacidade no Recife para as eleições da prefeitura do Recife, onde um membro do partido do PSB, que era o partido de Eduardo Campos, ganha as eleições no Recife contra o PT. O Geraldo Júlio, inclusive, ganha as eleições, que ele era do PSB, apoiado por Eduardo Campos, e o outro candidato, eu não me recordo o nome, mas era apoiado por Lula. Então, Eduardo testou seu potencial dentro da prefeitura do Recife. E esse potencial foi positivo, porque Eduardo ganha as eleições. Eduardo não, né? Geraldo Júlio ganha as eleições para a prefeitura do Recife, derrotando o PT e escancarando o rachão que tem entre os antigos aliados, né? Então, o Eduardo Campos, vendo essa projeção, vendo esse cenário dele que era muito forte, e muito promissor, ele lança-se a candidato a presidente da República pelo PSB. E sua vice se torna a Marina Silva, né? Aí vem aqui, ó. Rompimento com o PT ocorre com a manutenção de alianças em setores tradicionais, como o PMDB, o atual MDB, levando assim uma surpreendente aliança com Marina Silva para a formação de um movimento Nova Política, levando à ascensão de Geraldo Júlio à prefeitura do Recife, que torna-se prefeito do Recife Geraldo Júlio, como eu falei. Assim como ocorre em Pernambuco, Ciro Gomes, seu aliado do Ceará, também rompe com o PT e se projeta a nova política iniciada por Eduardo Campos, que morre num acidente, né, em 2014, após um acidente de avião, durante sua campanha presidencial. Para quem não lembra, né, até faço esse exercício para você, hein? Você estava onde em 2014, no dia que Eduardo Campos morreu? Eduardo Campos morreu, eu lembro que eu estava dando aula numa escola lá em Porto Calvo, na Escola Guedes de Miranda, e em Alagoas. E eu lembro que ele morreu no acidente, e eu tinha visto a entrevista dele um dia antes, e eu gosto muito dele pelo fato dele sempre priorizar questões educacionais, né? Então eu tinha muita esperança dele se tornar um dia presidente, não naquele momento, claro, mas em próximas eleições, sim. Depois daquele dia, o avião dele desaparece e depois encontra o avião dele, né, completamente destroçado e ele, né, só a bagaça, né? Então, cheio de comoção nacional, o seu velório, né, acontece. Tá aqui, ó. Seu velório acontece e a família Eduardo Campos ganha notoriedade também na política, né? Passa a crescer na política. E Marina Silva, velho, cara, foi absurdo, velho. Marina Silva ganhou uma notoriedade brutal. Ela, nas pesquisas que saíram no outro dia, nos próximos dias, né? Nos dias pós-morte de Eduardo, Marina Silva ganhava no primeiro turno as eleições. Então, a comoção nacional projetou Marina Silva, que eu jurava que ela ia ser presidente do Brasil. Só que não foi bem assim que aconteceu, né? Marina Silva é ruim de volta, bicho, coitada, velho. Eu queria tanto ela, torço tanto por a bichinha, né? Hoje é ministra, né, de Lula e tal, mas ela é ruim de volta, velho. Ruim de volta pra caramba, né? Pois bem, esse foi o cenário que se formou, esse foi o cenário que se projetou, né? Com a saída de Eduardo Campos, Marina Silva tenta ganhar as eleições, só que perde, vai pro segundo turno na época Dilma Rousseff e Aécio Neves, que Dilma ganha em 2014. E o que acontece em Pernambuco? O Paulo Câmara, que era ministro, né, ministro não, secretário de Eduardo Campos, se projeta para governador e ganha as eleições com uma vitória brutal, histórica, né? Acho que vai lá para os 80% dos votos, né? Ele ganha as eleições para governador do estado de Pernambuco e se torna o governador mais bem votado da época, inclusive dando várias entrevistas com relação a isso. Movido, claro, por um sentimento de comoção nacional que levou o Paulo Câmara a se tornar presidente ou governador de Pernambuco. Paulo Câmara termina seu mandato agora, com 2 mandatos consecutivos, e Raquel Lira assume agora a presidência do Brasil. Toda vez eu falo presidente, é governadoria. Se torna governadora, Raquel Lira se torna governadora do Brasil. E Raquel Lira, ela é filha de Arthur Lira, para quem não sabe, né? Jarbas Vasconcelos, Mendonça Filho, Eduardo Campos, que vai morrer. Quando ele sai para se tornar presidente, candidato a presidente, quem vai assumir a presidência, o governo de Pernambuco vai ser o Arthur Lira, que vai ficar os meses finais, é o tampão, né? O Arthur Lira. O Arthur Lira entrega a posse do governo de Pernambuco para Paulo Câmara.
E Paulo Câmara, veja que doideira, fica 2 mandatos e passa a posse para a filha de Arthur Lira, a Raquel Lira, que agora é governadora, que estou pressionando ela demais. Eu tô achando já nesse primeiro momento assim um balanço do governo dela não tá legal, né? Não tá legal. Inclusive eu acho que ela deveria fazer mais, porque ela não fala nada sobre o concurso da polícia. Teve o concurso dos professores da educação agora recentemente. Ela não toca no assunto. Então tá uma pressão muito grande, sem contar os dados que ela não conhece muito bem. Ela falou agora, por exemplo, no carnaval. Tô gravando essa aula agora dia 24 de fevereiro. Ela falou lá no carnaval que o Brasil, Pernambuco tem 50 mil policiais na ativa fazendo a segurança no carnaval, sendo que os dados mostram 17 mil policiais. Ela errou drasticamente os dados, né? Então ela tem que melhorar muito, velho, para melhorar a situação de Pernambuco. E vamos aguardar aí os próximos cenários, as próximas situações do governo. Então, galera, vamos para as questões, beleza? Eu trouxe algumas questões aqui, a gente vai fazer uma análise e já já a gente dialoga aí. Bom, galera, agora vamos para algumas questões relacionadas ao tema que a gente acabou de ver, que é justamente sobre história de Pernambuco, Pernambuco contemporâneo, 2001 a 2015, que está lá no antigo edital. E bora ver aqui, separei duas questões. Esse tipo de questão assim é raro da gente encontrar, é difícil, mas eu achei as três, né? Duas eu vou trabalhar aqui agora e uma eu vou trabalhar no simulado que a gente vai disponibilizar, que eu vou disponibilizar agora para vocês em breve, né, no simulado que eu havia dito anteriormente. Para isso eu vou tirar minha imagem aqui um pouquinho, né, e a gente bota ela aqui embaixo, né, para ficar mais claro. Depois eu mudo aí novamente. Já está marcado aqui, né, que eu saí lendo algumas questões. Vamos lá. Eduardo Campos faleceu durante sua campanha presidencial no ano de 2014, no estado de São Paulo. Acho que foi enfim, causando uma comoção no estado de Pernambuco e alavancou Marina Silva, sua vice, em uma meteórica ascensão, mas que surtiu efeito contrário no desenrolar do processo político. Contudo, Eduardo deixou um legado que levou à eleição de Paulo Câmara, sendo o governador mais bem votado no Brasil nas eleições de 2014. Sobre o processo histórico e político do estado de Pernambuco, marque a alternativa incorreta. Então você vai ter que marcar aqui a incorreta, sempre grife, né, a palavra para não se perder. Acontece muito a gente se perder ou errar por causa disso. O cara na pressa vai e marca logo a correta, sendo que na verdade é para marcar a incorreta. Então vamos lá. Letra A. Com 2 mandatos consecutivos no estado nordestino, ele conseguiu grande progresso na educação com escolas de tempo integral e distribuição de tablets para alunos da rede estadual. Essa aqui é correta, né? De fato ele fez isso, né? Ele distribuiu, teve progresso, cresceu o IDEB, melhorou a educação do estado de Pernambuco, né? Fez muita coisa interessante nesse aspecto. B. O Pacto pela Vida, projeto que tinha por objetivo diminuir o índice de criminalidade no estado, surtiu efeito positivo para com o estado de Pernambuco. Correto também. O Pacto pela Vida surtiu efeito, né? Diminuiu o índice de violência e criminalidade no estado. Então foi um ponto positivo também para o governo de Eduardo Campos. C. Com o apoio do PT durante os primeiros anos do governo de Eduardo Campos, né, que inclusive ele havia sido ministro, o mesmo conseguiu grande progresso com a construção de estaleiros e da refinaria localizada na região metropolitana. Também correto. Isso de fato aconteceu. D. Ao romper com Lula, devido a uma série de questões, as disputas começaram a ficar mais intensas nas eleições para a Prefeitura do Recife, onde o candidato do PSB, né, de Eduardo Campos, é derrotado. Essa questão aqui está errada, né, porque o candidato do PSB, de Eduardo Campos, ele não foi derrotado, ao contrário, ele foi vitorioso lá no Recife, nas eleições para a Prefeitura do Recife, né, derrotando o PT na época. Então, essa questão aqui é a que está errada, tá bom? E a letra E. Eleito com 2 mandatos, Eduardo Campos rompe com o PT, o partido aliado do governo de Pernambuco, durante as campanhas eleitorais para a Prefeitura do Recife, e lança candidatura à presidência junto com Marina Silva, sua vice. Isso aqui está correto, né? Então a errada de fato, letra D. Muito fácil a questão, moleza. A outra aqui mais fácil ainda, né? Vamos lá, diz assim, ó. Deixa eu colocar aqui um apontador. Jarbas Vasconcelos tem uma história política de grande relevância para o cenário de Pernambuco e do Brasil, tendo assumido cargos como prefeito do Recife, governador e senador da República.
Seu mandato teve pontos positivos e marcantes para a história do Estado, como, por exemplo, a privatização da CELP, que eu não acho positivo. Com relação ao período compreendido, marca a alternativa que mostra claramente quem foi o antecessor e o sucessor de Jarbas no governo do Estado. Ó, veja só, Vargas ele assume o governo em 99, né? Quem veio antes dele foi quem? Aí tem letra A, Paulo Câmara, e depois Eduardo Campos. Letra B, Miguel Arraes, depois Eduardo Campos. Letra C, Eduardo Campos e Arthur Lira. Miguel Arraes e Mendonça Filho. E letra E, Mendonça Filho e Miguel Arraes. Essa questão é fácil. Agora você pode cair numa pegadinha, né? Por exemplo, você pode dizer, pô, ele não está dizendo aí quem ganhou as eleições depois que ele saiu, não. Ele está dizendo quem assumiu depois ou quem veio depois dele. Então, isso pode ser uma pegadinha, né? Quem veio antes de Jarbas foi o Miguel Arraes, né? Então, temos duas opções aqui que tem Miguel Arraes, né? Tem a letra B e tem a letra D, tá bom? Aí aqui está dizendo que depois de Jarbas veio o Eduardo Campos. Só que na história, beleza. Só que entre Miguel Arraes e Jarbas Vasconcelos e Eduardo Campos, teve um político que ficou lá no tapa-buraco, que é o Mendonça Filho, o Mendoncinha. Então a correta aqui nesse caso é letra D. Miguel Arraes e Mendonça Filho, que vão, né, um vai suceder o outro, depois Mendonça Filho vai passar o poder para Eduardo Campos, Eduardo Campos vai passar o poder dele para Arthur Lira, né, que vai morrer nesse caso o Eduardo Campos, e Arthur Lira que vai passar o cargo para Paulo Câmara. E Paulo Câmara vai passar para Raquel Lira agora. Então a correta nesse caso aqui, letra D. Então, galera, um prazer agora estar com vocês, né? O próximo tema é história dos afrodescendentes em Pernambuco. A gente vai trabalhar esse tema, vai ser um tema bem interessante. Vou abordar aqui umas situações, vamos responder algumas questões, né, que a gente vai analisar, principalmente questões, né, vou trazer mais questões, vai ser uma aula rápida, né, bem tranquila, e espero que você tenha gostado, espero que tenha aprendido e espero que você colabore com o canal, curta, compartilhe e faça tudo possível, tá bom? Para divulgar ao máximo esse canal. Infelizmente meu tempo está comprimido agora, eu não tenho tanto tempo quanto antes, porque a época da pandemia eu ficava mais em casa e conseguia produzir mais, mas agora eu estou tentando fazer algo, não estou tendo tanta frequência, não é? Pois bem, então, muito prazer, valeu e até a próxima. E se você quiser o material, já sabe, né? Entra lá no meu Instagram, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Entra lá no Instagram, R$ 15, você vai ter acesso a apostilas, as slides, a apostila de questões, tá bom? E R$ 5, se você quiser, eu vou disponibilizar o dia, vou fazer um vídeo só explicando como vai ser o simulado. E você vai entrar, vai ter uma data de disponibilidade, você vai fazer o simulado, vai ser pelo Google Forms. A sua nota vai sair na hora, quando você acertou. E depois vai ter um vídeo aqui só correção, só corrigindo o simulado, beleza? Então, muito obrigado, tchau para vocês e até a próxima.